Olha, existem desafios na cultura pop que são gigantescos. E um dos maiores, com certeza, é adaptar It, a Coisa, do Stephen King. Pensa bem, como é que se pega um pesadelo de mais de 1000 páginas e transforma num filme? Pois é, a resposta para isso é bem mais interessante do que a gente imagina. Essa era a pergunta de $1 milhão para os cineastas, né? Como condensar uma história que atravessa décadas, que mergulha a fundo na psicologia do medo e fazer tudo isso sem perder a alma da obra? A resposta que eles encontraram foi, no mínimo, corajosa. E aqui está o pulo do gato. A resposta é essa aí. Não se encaixa. O que se faz é contar uma história diferente. O filme de 2017 não tenta ser um resumo do livro, de jeito nenhum. Ele reimagina a obra. É uma transformação que pega os elementos principais para criar uma experiência nova, focada, usando uma linguagem totalmente diferente à do cinema. Para a gente entender bem essas diferenças, o melhor é começar pela base de tudo, a estrutura. Porque o livro e o filme, eles são construídos de jeitos assim fundamentalmente opostos. No livro, Stephen King nos leva numa viagem. É uma verdadeira epopeia sobre memória. A história fica pulando o tempo todo entre os anos 50, com as crianças, e os anos 80, com eles já adultos. Tudo para mostrar como o trauma do passado continua assombrando o presente. Já o filme simplifica as coisas. Ele foca numa narrativa linear, retinha, mostrando só a infância deles num único verão. Com isso, a história se transforma num filme de terror sobre amadurecimento, sobre a força da amizade e o confronto direto com o medo. E agora, vamos pro coração do pesadelo. O monstro em si. A natureza da coisa é, talvez, a diferença mais profunda, mais brutal entre o livro e o filme. Porque, veja bem, no romance, o palhaço Pennywise é só uma das máscaras de um mal cósmico, uma entidade que veio de outra dimensão. A forma verdadeira dele, as luzes da morte, é algo tão abstrato que leva qualquer um à loucura. A batalha final não é física, é uma guerra psíquica, um tal de ritual de Shuddhi. E tem até uma tartaruga cósmica gigante que representa o bem. É um terror muito mais filosófico, metafísico. Só que, como é que se filma uma ideia dessas? É quase impossível, né? O cinema precisa de algo que a gente possa ver. Por isso o filme transforma todo esse pavor cósmico num predador físico, teatral. A performance do Bill Skarsgård cria sustos diretos, viscerais. O horror cósmico dá lugar a um verdadeiro show de horror feito pra tela. E as mudanças não param no monstro, não. A dinâmica do Clube dos Otários também foi ajustada, com papéis importantes sendo trocados para que a nova narrativa fizesse mais sentido. A mudança mais clara é essa aqui. No livro, quem pesquisa a história macabra de Derry e da coisa é o Mike Hanlon. Ele é o historiador oficial do grupo. No filme, para otimizar a história e deixar tudo mais redondinho, esse papel é transferido para o Ben Hanscom. Acaba fazendo muito sentido, já que ele é o garoto que já vivia na biblioteca, né, centraliza a pesquisa e agiliza a trama. Olha, adaptar é escolher. É como arrumar uma mala para uma viagem muito longa. Não dá para levar tudo. E para construir um filme coeso, muitas partes daquele universo gigantesco do livro precisaram, infelizmente, ficar de fora. O filme de 2017 faz um corte bem radical. Toda a trama dos adultos foi embora. A história profunda e sombria da cidade de Derry também ficou de fora. Aquela mitologia cósmica que a gente falou, cortada. E claro, as cenas mais polêmicas do livro também foram removidas. Tudo isso para manter um foco total na jornada das crianças. E falando em cenas polêmicas, uma delas é talvez a mais infame de todas. No livro, depois da primeira grande batalha nos esgotos, acontece uma cena bastante controversa, concebida pelo King como um ritual simbólico para solidificar a união do grupo, para amarrar os laços deles antes de saírem da escuridão. É um momento que até hoje gera muito debate. A solução do filme para isso foi bem funcional e muito simbólica. A cena controversa é substituída por um pacto de sangue. É um novo ritual que cumpre exatamente a mesma função de unir o grupo, mas de uma maneira que conversa muito melhor com o público e com o tom do filme. Então, quando a gente chega ao final dessa análise, fica muito claro que a questão não é sobre qual versão é melhor. Isso nem faz sentido. O ponto é reconhecer as forças únicas que cada uma delas tem dentro do seu próprio meio. A força do livro é, sem dúvida, a sua profundidade. É uma meditação gigantesca sobre trauma, memória e como o mal se infiltra numa sociedade. Derry não é só um cenário, é um personagem vivo, doente. E a complexidade que existe dentro de cada personagem, criança e adulto, nossa, isso é algo que só um romance de 1000 páginas pode oferecer.
Por outro lado, o poder do filme está na sua intensidade, no seu foco afiado. Ele nos entrega um Pennywise que já virou um ícone, cenas de terror que são um espetáculo visual e, acima de tudo, uma celebração emocionante da amizade como a principal arma contra o medo. E a química daquele elenco jovem é simplesmente perfeita. É o que ancora a emoção da história inteira. E tudo isso nos leva a essa reflexão final. O que dá mais medo? O monstro que a gente consegue ver, que dá para enfrentar, ou aquele mal que a gente escolhe esquecer? O trauma que vive bem debaixo da superfície da normalidade? O filme nos confronta com o predador visível. O livro nos assombra com o mal que é esquecido. No fim, são duas obras, dois pesadelos geniais, cada um nos fazendo questionar qual é a verdadeira natureza do medo.